Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Initium Podcast, o podcast que gera para você insights de transformação e de mentalidade. E hoje quem está aqui comigo é meu amigo Cláudio Claudino. O Cláudio ele é proprietário do Galpão do Estofados, uma empresa que inaugurou em 1998 e já bate a casa de 14 milhões de reais em faturamento e é daqui da nossa região. E, meu irmão, obrigado por você estar aqui, seja muito bem-vindo a esse projeto. Então se apresente para a turma aí conhecer você, dê suas credenciais e eu já vou entrar com uma pergunta, tá, para você emendar. Eu vi na sua trajetória que você iniciou, né, nesse mundo do comércio, das relações humanas e tudo mais, lá na Ferroviária, que é o time da nossa cidade, vendendo amendoim. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que não mudou no Cláudio, no comerciante, de vendedor de amendoim até um grande empresário com uma das maiores empresas do varejo de Araraquara? O que não mudou de lá para cá? Então se apresente para a turma e já tá com essa bomba na sua mão aí. Bom, Felipe, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar junto com você aqui, de compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Quero parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, tá? Eu acho que é muito importante ter jovens como você aí instigando, né, o varejo local, as empresas locais, tá? Então, assim, porque você não está impactando só na vida dos líderes, né? Você está impactando, porque todo líder ele tem um time junto com ele, né? Você está impactando na vida de uma série de pessoas. Então, que Deus te abençoe, sucesso nesse trabalho aí. E eu já estou me sentindo em casa, porque eu estou vendo o que você está fazendo junto com a esposa. Então, quando a gente trabalha em família, que é o exemplo da nossa empresa, né? O sucesso é mais difícil, né? Porque você já convive em casa, já cuida dos filhos, né? E ainda traz para o trabalho, mas acho que o crescimento é um crescimento mais estruturado, ele tem uma base sólida, né? Então, parabéns pelo seu trabalho aí, que Deus abençoe. E com certeza, muito mais podcasts vão estar presentes aí, vai estar sendo entregue, né, para empresários. E hoje, né, Felipe, como você sabe, as redes sociais aí, elas dão um impulso muito grande, né? Às vezes uma palavra que a gente fala agora, aqui nesse momento, vai impactar a vida das pessoas lá na frente, né? Então, isso é muito importante, né? Eu até fugi um pouquinho, mas daqui a pouco eu chego na pergunta. Eu ouvi uma fala sua, né, com relação à meta, né? A gente do varejo, a gente vive meta a todo instante, né? E o peso que a meta é, né? E às vezes a gente não faz, não tem noção do que a gente pode trabalhar um pouco mais livre disso, né? Porque o potencial, como você disse, está dentro da gente. Então, se a gente expandir esse potencial, a meta com certeza vai acontecer e com mais frieza, com mais tranquilidade, né? Então, uma fala sua impactou no meu dia a dia. Então, parabéns pelo trabalho aí, sucesso, que Deus te abençoe, tá? Amém. Bom, vamos falar um pouquinho aí do Cláudio também. Eu sou diretor comercial do Galpão Estofados. O Galpão, como você disse, já é uma empresa que já tem uma trajetória, já tem uma história, mas antes de chegar no Galpão Estofado, eu passei por outras histórias na vida. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da Ferroviária também, né? E assim, Felipe, como é que funciona o Galpão Estofado, né? Eu falo que eu sou como o Silvio Santos, né? Eu tô lá na frente dando risada, né? Mas junto comigo aí tem um time muito forte, um time familiar, né? É minha esposa, Eulália, que também fez parte da Unesp lá atrás, que você legal. também frequentou. Então a Eulália é formada em letras, a Eulália tem o dom, né, de ensinar as pessoas, né? E aí é o seguinte, ela acabou deixando também essa área que ela amava muito para vir empreender junto comigo, né? Então isso já me dá uma base muito forte. Então eu praticamente, eu sou a figurinha, mas junto tem um time muito grande. E aí depois eu tenho a Camila, né? Camila Cristina Claudino. Ela também faz parte do nosso time, desde pequenininha, nasceu lá na época do Pague Pouco e tal. A Camila hoje ela é advogada, ela tem um escritório aí, com mais de 10 mulheres trabalhando junto com ela. Então, assim, é um time muito forte, ela faz parte da diretoria da OAB hoje. Legal. Estou muito orgulhoso, vai ser homenageada agora na próxima semana aí como advogada de destaque aí, desse Dia das Mulheres. Então, isso é uma gratidão muito grande. E eu tenho também ali, que hoje já toma conta da empresa, né, que é o Guilherme, né, Guilherme Claudino. O Gui também, ele é formado em engenharia mecatrônica, já trabalhou em algumas multinacionais aí acabou voltando para a empresa, né, como é aquele DNA de varejo, como você tem, né, quando você falou do seu pai, até me arrepiou aqui, né, porque são histórias de vida. Aí o Gui volta. Hoje, praticamente, hoje a empresa gira na mão dele, né? Toda a parte técnica, a parte de infraestrutura tecnológica, e eu trabalho mais na parte comercial, né? Então, essa é a minha função dentro da empresa. Mas é uma empresa aí sólida no varejo hoje, graças a Deus. A gente conquistou esse respeito, né? Porque
tudo isso é conquista, né? Não é uma coisa que você faz acontecer, você vai conquistando degrau por degrau, né? Vamos lá falar do começo agora? Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Porque a turma aqui é o seguinte, o pessoal, eles gostam de dica também, entendeu? Tá, não, legal. Então, quando a gente consegue pontuar o aprendizado, primeiro que para nós a gente está aprendendo com a nossa própria história, a gente vai sistematizar aquilo que a gente aprendeu, e quando a gente sistematiza, a gente consegue ensinar, cara. Justamente. Então essa é a mágica da coisa, né? Então, quando eu perguntar o que te trouxe lá de trás, 1, 2 ou 3 pontos que não mudou, Tá. que isso são princípios, né? Correto. São princípios que não mudou, mas que só mudou a forma de aplicação desses princípios, é algo que, na minha opinião, vale muito mais do que, dá 3 dicas aí. Não é isso. São 3 princípios que você aprendeu lá no começo da sua jornada e que você traz até hoje. Claro que muda a forma, porque muda o mundo, mas que o princípio não muda, entende? Então é isso que essa turma quer saber aqui. O pessoal quer profundidade, entendeu? Não, tranquilo, Felipe, pode ter certeza, né? Eu tô emocionado de estar aqui com você, né? Porque é uma situação nova, não é pra gente estar acima dos 60, né? A gente sente um pouco, mas pelo lado, tô muito à vontade, você me deixou muito à vontade, e por estar entendendo o seu trabalho, né? A filosofia do seu negócio me deixa bem à vontade. Então vamos contar um pouquinho lá do passado, né? E o que não fez com que a gente não mudasse, o que a gente carrega até hoje lá, né? Posso começar até o contrário, né? O que me carrega, o que eu trago desde a época que eu comecei é não esquecer das minhas origens, aonde eu comecei, as pessoas que me deram a mão lá no início, eu tenho uma gratidão eterna por isso, né? Mas o Cláudio, ele começa até um pouquinho antes lá do esquema da ferroviária, tá? Meu pai, ele é migrante nordestino, saiu lá do Ceará para construir aqui o Hospital Nestor Goulart Reis, aqui na época, tá? Sim. Ele veio para fazer a conexão de esgoto, porque tinha a linha ali, então eles contrataram, como sempre faz, né? A base do povo nordestino é que construiu o estado de São Paulo, né? Então meu pai sai de lá e ele encontra minha mãe, tá? Aqui em Araraquara, minha mãe já morava aqui, é filha de Araraquara. Minha mãe tinha sido casada pela primeira vez, mas, como você sabe, a maioria das mulheres são mulheres solos, né? Ainda mais a mulher negra também, ela carrega isso com ela. Quando eu falo isso, eu falo até pensando agora, eu sei que nossa edição vai pós-Dia das Mulheres, mas da importância da mulher na vida, né? Na formação das pessoas, né? Eu tenho minha mãe, assim, com uma imagem muito forte. Meu pai encontra minha mãe, e aí acaba se unindo com ela e tal. É muito louco a história dele, que ele fala que ele queria comer uma galinha e minha mãe e minha avó criava galinha, então ele foi lá e comprou, só que no primeiro olhar já ficou apaixonado pela minha mãe. Era uma mulher negra, linda, maravilhosa, tá? Muito inteligente também, empreendedora, isso que eu trago comigo, vem da minha mãe também. A história dela é uma história muito bonita. E até para mim não esquecer, hoje a minha mãe, ela deu um nome aqui, é o primeiro prédio público que uma mulher negra dá um nome, que é um posto de saúde aqui num bairro. Até uma história muito bonita também, Felipe, eu tô fugindo um pouquinho, mas eu tenho que contar isso, porque isso é minha base, cara, sabe? Então, assim, minha mãe, ela era uma empregada doméstica, líder da comunidade. Eu me recordo que eu trabalhei, ela trabalhava na casa do historiador Rodolfo Teraroli, quem não conhece é o Rodolfo lá, junto com a Silvia, com aquele pessoal todo, e eu vivi lá dentro, né? E minha mãe trabalhava junto com eles lá, e ao mesmo tempo minha mãe tinha uma liderança junto às empregadas domésticas, né? Para ensinar até para um ganho um pouco mais de renda. A gente se reunia lá perto de onde seu pai teve loja, tinha a igreja de São Benedito, no fundo tinha uma casa, e minha mãe ensinava as pessoas, né? Eu participava de treinamentos para ensinar as pessoas a fazerem guardanapos para venderem, para ter uma renda extra. Isso, né? Bem lá atrás, tá? Estou falando isso de 60 anos atrás. Então minha mãe já tinha esse olhar de empreendedorismo, e acho que isso é o DNA que chegou até mim. Tá. Minha mãe ensinava as empregadas domésticas a fazer o soro caseiro, né? Então, porque naquele tempo não tinha todo esse aparato de saúde que a gente tem hoje, então para as crianças não virem a óbito de diarreia, eles faziam o soro caseiro. Então, minha mãe já fazia esse trabalho, era uma liderança muito forte, e ela construiu tudo isso e acabou, né, impactando na vida das pessoas que conviveram com ela. E aí é o exemplo do seu trabalho, da minha responsabilidade também como empresário, de deixar exemplos para impactar na vida das pessoas, né? Então, aí surge o Cláudio. Eu desde pequenininho também tive estado empreendedor. Meu pai, cara, ele terminou na parte de construção civil, ele começou a cortar lenha naquela época, né? O pessoal desmatava aí, até porque a natureza era outra e tal, e ele cortava a lenha e ele me levava, eu com um garotinho lá com 6, 7 anos, para acompanhar ele, né? E aí eu ia lá e colhia jatubá. Você nem sabe o que é isso, cara. É uma fruta que é uma loucura. Eu colhia jatubá, e já naquele momento eu comecei a trazer para vender, né, para fazer uma graninha e tal. Então eu vendia para os vizinhos,
E aí, cara, num dia, eu passei em frente de uma quitanda, era um senhor, né, um japonês, ele falou, o que é isso? Aí eu expliquei para ele, ele falou, você não quer me fornecer isso, né? Eu falei, pô, legal. Aí eu deixei na quitanda dele lá, e aí, meu amigo, eu já comecei a perceber que dá para vender no atacado, tá? Então, nesse momento, ele comprou todo o estoque que eu tinha, aí eu comecei a ir mais com meu pai, trazer e vender. Naquela época, 6, 7 anos, a gente até podia fazer isso, era um outro momento, né? Então, assim, a gente fazia isso. Na sequência, cara, quando eu vi que o Jatubá eu não podia ir mais, aí já comecei a entrar na escola, tinha todo o meu tempo de delimitação de tempo, a minha tia tinha um pé de abacate na casa dela, cara. E o abacate dava que caía no chão, que forrava. Eu comecei a fazer a mesma coisa, de vender para os vizinhos, e depois eu acabei vendendo também para as quitandas ali, e comecei a ter o olhar de como eu poderia ir longe, né? E aí vem o campo da ferroviária, já com uns 12 anos, a gente tinha uma carteirinha, que até hoje eu guardo ela, eu comecei a ir, porque a ferroviária, né, eu já vi, os caras, tem 2 amores no esporte na minha vida. Hoje são 3 até, tá? Um é a ferroviária, até pela minha história de vida, né? O outro é o Corinthians, que não tem jeito da gente não torcer pro Corinthians. E o terceiro hoje é o SESI, tá? O basquete do SESI, verdade, que hoje também carrega todo um histórico junto com ele de formação de pessoas, de formação de mulheres. Então eu trago essas paixões na área do esporte junto comigo, né? E aí, cara, eu começo no campo da ferroviária, eu deixava aquela carteirinha que a gente tinha que entrar no campo, tinha que ter uma carteirinha, deixava e comecei a vender amendoim ali, né? E era muito louco aquele estádio da ferroviária, aquela arquibancada de madeira, não sei se você passou por isso, né? Tinha a torcida Boca do Lixo e tal, que era um mingão batateiro que jogava o rádio no juiz, então é uma história muito bonita. Mas o que me marca dessa história, Felipe, é o seguinte, nesse mesmo estádio que eu vendia amendoim, eu consegui na inauguração aí da Arena da Fonte ter uma cadeira cativa. Olha que legal. Então, assim, é isso que marca a minha vida e que traz essa trajetória. E reforçando aquilo que você falou, eu carrego até hoje, dessa época, né, o princípio de entender as pessoas que me ajudaram, de não sair da minha base, de conhecer o meu povo e lutar por eles, né? E qual que é o significado para você de receber essa cadeira? Quando você recebeu essa cadeira, eu imagino que é um símbolo de uma trajetória também, né, Cláudio? O que significa para você isso? Ô Felipe, é a gente saber que tudo que a gente fez na vida da gente, ele tem um preço, tá? Um preço positivo e um preço negativo, né? E quando você... E tem alguns preços que não é valor, é emoção, né? Então é isso que você falou, eu sentado naquela cadeira, vendo aquele estádio, e me recordar da primeira vez que eu andava com aquela bandeja na frente fazendo amendoim, o significado é muito grande. E aí, o que me representa tudo isso? Que valeu a pena tudo. Né? E o quanto é importante a honestidade na vida da gente, né? Tem uma frase aqui que eu vou falar, até provocativa, né? Quem vence em Araraquara, vence em qualquer lugar do mundo, tá? Eu sei que é provocativa isso, né? Mas dá orgulho, né, Felipe, quando você consegue fazer suas bases, né? Aí quando você fala do seu pai, eu me recordo dele, da imagem dele, então isso não tem preço, meu amigo. Eu quero que os meus filhos, que o meu neto, hoje o Cauã, lá atrás um dia, quando mostrarem a minha foto, ele tem orgulho do que eu fui e da minha história também. Você sabe que eu vejo que a nossa cidade, ela é na minha visão, é um berço adormecido de talentos, cara. Aqui em Araraquara a gente tem muita gente capacitada, muita gente boa e muita promessa para ser desenvolvida, sabe? Eu vejo que o que a gente precisa aqui é de esses movimentos de impulsionar, mas não é impulsionar só sabe, de palco. Não, mas é de ter projeto e ter gente engajada e comprometida em fazer mudar a realidade da cidade, né? O que a gente estava falando aqui antes até de gravar é que, beleza, não adianta depender de governo, de Sebrae, mas a pessoa ela tem que entender que é ela por ela. Sim. Né? Claro que um apoio ajuda, mas ninguém faz por ninguém, não é verdade? E a sua trajetória mostra isso, entende? Então, uma das coisas que eu acho importante é a pessoa ela ter essa consciência de que é ela por ela para desenvolver, para avançar, né? Eu acredito muito forte que todo mundo quer, deseja e pode ir para o próximo nível. Sim. Independente do nível que tá. Ah, mas quero virar um bilionário. Cara, é outra história isso. Mas, se você tá no nível 2 e quer ir pro nível 3, você pode. Se você tá no nível 15 e quer ir pro 16, você pode. E é de nível em nível que a pessoa vai avançando. Entende? Então tem oportunidade para todo mundo. Eu vejo que a nossa cidade ela tem essa vocação. Mas que ainda a gente precisa ativar essa vocação na nossa cidade. E aí você vem do comércio, que Araraquara tem essa questão do comércio muito forte. Eu sou filho de comerciante, a gente traz essa veia, né? E comércio tem muito do relacionamento.
E você, né, fundou o Galpão, já passou por outras trajetórias, mas fundou o Galpão, uma empresa de sucesso consolidada aqui na cidade. E o que você analisa hoje, em 2026, sobre o varejo? Porque o varejo ele vem mudando, né, Cláudio? Antigamente era só tete a tete, aí de repente tinha o telefone, aí depois tinha o fax, aí começou a vir o e-mail, internet. Hoje a gente tem um mundo que além da internet, que já está totalmente consolidada, a gente está consolidando uma era de inteligência artificial, né? E é um tema de grande debate no mundo todo, e hoje a gente usa a inteligência artificial, pode usar, e como que faz isso? Por quê? Se a gente sabe que varejo é relacionamento, e a gente é olho no olho, é contato, por outro lado a gente tem também a inteligência artificial, a gente tem um robô, e as coisas elas começam a virar um paradoxo. E eu vi que você está fazendo esse trabalho de forma muito bem feita, com uma certa maestria, né? Como que você entende esse novo momento do varejo? Como que você usa a tecnologia no seu negócio sem perder a essência? Ô Felipe, é assim, cara, quando você fala isso, que a gente tá usando assim, isso é peso, é responsabilidade, que a gente tem que fazer cada vez mais a coisa mais bem feita, né? Mas, assim, essa geração nossa, né, é a geração baby boomer que a gente fala, né, eu, seu pai e tal, a gente tem a oportunidade de viver vários momentos, né, e de construir história. Então, assim, eu até vou fazer um caminho rapidinho da minha participação, da minha vivência no varejo, né, para chegar nesse ponto e a gente chegar na atualidade aí, né. E a questão também de ter talentos adormecidos aqui em Araraquara. Tem muita gente boa, Felipe. Cara, se a gente se der as mãos, cara, ninguém segura a gente. O meu sonho era ter uma moeda de Araraquara, onde eu pudesse gastar com você, você gastar comigo, né? Isso já tem exemplo de algumas outras comunidades, mas meu sonho era isso. Pelo potencial que nós temos hoje na história do varejo, na história das pessoas, nas universidades de base que a gente tem, né? Rapaz, eu tive uma virada de chave quando eu comecei a frequentar lá o pessoal da universidade. Era de sociologia, lá o professor Dagoberto da Fonseca, que me levou eu para o time lá. Cara, o que eu aprendi lá dentro. Então, a gente tem estrutura e a gente tem como fazer a diferença, né? Então, olha, saindo aí eu vou contar um pouquinho para me chegar no momento atual da minha trajetória profissional, tá? Então, um menino que vendia amendoim no campo da ferroviária, aí ele foi para Guarda-Mirim depois, trabalhou na Anchieta. A Anchieta era do grupo da Eletro Tamoio, do seu Rafael Medina, desse povo de história aqui de Araraquara. Então, eu passo por ali, né? E aí você vai, fui Guarda-Mirim no Clube Náutico. Eu me recordo que no Clube Náutico antigamente tinha um trenzinho lá e o meu trabalho como guardinha era cuidar do trenzinho para que as crianças não pulassem. Mas o mais importante daquilo, Felipe, não era a questão de eu ir lá no trenzinho. O mais importante é que quando eu ia no trenzinho no domingo, tinha macarronada. E na casa da gente, a macarronada era uma festa, né? Quando se tinha macarronada e tinha uma garrafa de mimosa, a história era diferente pra gente, né? Então até me emociona falar um pouco disso. Mas aí eu passei pelo Clube Náutico, aí conheci seu Rafael Medina. Até hoje eu tenho um presente do seu Rafael. Eu era guarda-mirim e o meu sonho era aprender datilografia, né? Porque na época era isso. Então, pra gente chegar na IA hoje, eu vou ter que contar da datilografia, do Telex depois. E aí um dia eu me recordo, tem o Leonel que te vendia máquinas usadas e dava manutenção na Anchieta. A Anchieta era um banco, uma factory que já existia aqui em Araraquara lá nessa época, né? Então eu fui guarda-mirim lá e o bom, né? E aquele, os talentos que nós temos aqui em Araraquara, desde aquela época já tinha e tem muitos talentos aqui. E quando você olhar, né, para isso, você consegue projetar um futuro mais forte. Não sei se você percebeu, Felipe, se é uma coisa que eu trago comigo é a minha autoestima, cara. Sabe? Então, assim, eu enxergo o meu potencial e isso não é só bom para mim, não. Eu procuro transmitir isso para as pessoas que estão junto comigo, né? Então eu saio, sou guarda-mirim na Anchieta, depois desse momento eu vou fazer Senai, tá? No Senai também eu aprendi muito, o Senai é uma fase de formação importante, então pra você ver, é base, né? É Senac, é Senai, é SES, tudo o que a gente já citou aqui, né, para a formação das pessoas, né? Porque eu, e pelo que eu percebi você também, a gente não teve herança, velho. A herança é evidente, a herança que nós temos, e a maior herança são os nossos pais, né? Sabe, nos ensinar a trajetória de vida, o respeito, então isso foi muito importante. Essa é a maior herança nossa. Mas a herança financeira nós não tivemos, né, verdade, cara? Eu falo que a gente começou do -10 lá, né? Então a herança que nós tivemos são as oportunidades de ter pessoas boas do nosso lado, enxergar essas pessoas, enxergar esse potencial. Vou lá pro Senai. Do Senai, meu pai trabalhava na Lupo, meu pai sai,
vai trabalhar na Meias Lupo, também, que é uma empresa tradicional. Então tem empresas fortes aqui em Araraquara que servem de referência, né? Meu pai vai para a Lupo e era assim, né, cara? Na Lupo, e como acontece nas grandes empresas, o pai tá lá, você quer também, ele quer colocar seu filho lá até para abrir espaço, né? Eu vou para Meias Lupo e faço o Senai, tá? Eu queria fazer mecânica, mas não tinha na época. Eu fui fazer marcenaria, cara. E o que era marcenaria? A gente fabricava, que naquela época a exportação de meia era via navio, né? Então você tinha que fazer uns engradados de madeira para proteger a caixa para poder exportar. E a Lupo já exportava naquele momento. Eu aprendi a fazer isso na Lupo, né? Fico lá durante um certo tempo, mas eu não me acomodei na marcenaria. No Senai tinha um curso de desenho mecânico à noite. Então eu entrava no Senai às 7 da manhã, lá no Quintaninha, saía da Vila Xavier, a gente acordava às 5 horas da manhã, ficava o dia todo lá. Nosso horário acho que era até às 17 horas. Eu ficava lá e já entrava num curso noturno das 19 às 20 horas, das 22 horas fui fazer desenho mecânico. Então já me deu uma outra visão, né, de crescimento e tal. Termino o Senai, eu venho para a Lupo e aí eu falei, pô, eu sou desenhista mecânico e eu vou tentar melhorar aqui dentro da própria empresa. E aí não tinha oportunidade lá como desenhista mecânico. Eu também senti uma certa pressão, porque meu pai era chamado lá de João Cearense, era o braço direito do pessoal lá. Tem uma história de vida muito bonita, meu pai também, que me dá esteio também pelo que ele construiu, né? O cara que saiu lá do interior de Santana do Cariri, do Ceará, viver aqui em Araraquara, construir o que ele construiu, o respeito que ele teve na comunidade. Então são bases muito fortes. Minha mãe e meu pai me deram esse esteio sempre. Vou para Meias Lupo, nesse momento eu falei, agora eu tenho que alçar voo, senão eu vou ser sempre filho do João Cearense, aqui do João Claudino, né? Eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse podcast aí vai saber da história do meu pai e o que ele construiu dentro da Meias Lupo também. Nesse momento veio a Eletroradiobras, aí é minha chave de ir pro varejo. Veio a Eletroradiobras aqui, né? Hoje tem a igreja de Santa Cruz ali do lado, hoje tem um atacado, me parece, lá naquela região, um supermercado, né? E a Eletra era um dos maiores magazines que tinham, né? Aí eu vou lá, cara, eu vejo uma placa lá escrito precisa de montador de móveis. Pô, eu era marceneiro, tinha feito desenho mecânico, conseguia ler planta, né? Eu vou tentar isso daí, né? Rapaz, mas é o seguinte, né? A escola não te dá às vezes tudo, né? Te dá a parte técnica, né? Aí o meu teste lá foi montar uma beliche, cara. Foi difícil, nossa, você não imagina como foi difícil montar essa beliche. Mas aí eu montei metade e eles estavam precisando, e o encarregado lá, até hoje não esqueço o nome dele, faz tempo isso, hein? Chamava-se o Hélio, ele era de Campinas e tal, tinha vindo aqui para montar a empresa. Falou, eu vou te dar uma mão, vou te ajudar você a montar e vou te aprovar, porque eu sei que você tem condições de... Eu percebi que você tem talento. Então, o quanto é importante também você ter algumas pessoas que acreditam em você. E isso traz pra gente também que a gente tem que acreditar nas pessoas. Você tá entendendo? Então, formar pessoas não é fácil. Vou para a Eletroradiobras, aí faço toda uma trajetória lá, começo a entender um pouco de varejo. Naquela época não tinha assistência técnica na cidade, então se quebrava um televisor, eles mandavam lá pro Jumba e a gente mandava pro fabricante. Então de montador eu saio, vou entender um pouco de assistência técnica e fico lá na Eletroradiobras. E aí naquela época ainda tem até hoje a legislação faz uma parte de férias, você não pode juntar 2 férias, né? E chegou um momento, cara, que ia juntar 2 férias, aí eu saí, um colega meu falou, rapaz, nós estamos ganhando dinheiro que ele ia vendendo livro. Cara, o cara que vende livro, velho, vende qualquer coisa na vida, porque é você fazer o porta a porta, bater na casa das pessoas, né? E aí tinha a Dizal, que era uma empresa potencial distribuidora de livro aqui, e parece que vender livro assim, é simples, né? Mas livro é cultura, você sabe disso. É verdade. Você tá entendendo? Então, você tá levando cultura na porta da casa das pessoas. É evidente que você tem que usar suas artimanhas de venda para que as pessoas entendam, né? É uma questão cultural, né? Mas aí eu fui vender livro. Cara, assim, tipo, no primeiro mês eu ganhei 4 vezes o que eu ganhava lá no Jumbo Eletro, né? Aí eu falei, pô, acho que eu tô enxergando alguma coisa diferente aqui, né? Aí pedi licença pros caras, acabei vindo vender livro, e aí rapidinho, eu já tava na fase dos 18, 19 anos aí rapidinho era um negócio louco, né? Eles davam um caro pra gente montar uma equipe pra sair nas cidades da região aí vendendo. Então eu fui pra Dizal, né? E da Dizal eu fiquei por um período lá, fiquei acho, quase 1 ano, mas aí eu prestei vestibular, né? Para fazer direito, né? E o porquê que eu quis a área de direito? Meu pai, cara, ele era alcoólatra, tá? E um dia tinha um barzinho lá perto de casa, e um dia eu vi que ele foi preso, sabe? Porque ele estava deitado lá tinha baratinha que passava, acabou levando meu pai, né? Sim. E aí, cara, eu achei que foi uma injustiça muito grande. Então eu quis fazer direito por isso, né?
E aí eu passei no vestibular, né? Eu sou o primeiro da família a ter um nível universitário. Hoje não, cara. Hoje já tem um monte de doutor da família. Mas pra você ter uma noção, cara, eu morava ali na José Rodrigues, a antiga Vila Nova, na Vila Xavier, o pessoal conhece muito, era uma rua de pedra. Só pra você ter uma noção da festa, cara, foram 7 dias de samba, cara. Fecha-se a vila ali e vem toda a família aí né, de São Paulo. O pessoal morava muito na Zona Leste e veio pra cá. O pessoal daqui festejou muito. Então, a responsabilidade da gente, né, cara? Você abre alguns caminhos aí. E foi isso que aconteceu na minha vida. Aí eu faço direito, eu começo a fazer direito, mas aí, cara, não dava para trabalhar com livro, que vendas é a melhor coisa. Você quer ganhar dinheiro, meu amigo, você tem que aprender a vender. Não sei se essa posição é a sua também, cara. Você pode ser um excelente médico, mas você tem que saber se vender. Você tem que estar preparado, né? E hoje, né, e pessoas como você hoje nos ensinam algumas coisas como gatilhos mentais aí, que faz a coisa acontecer, que faz a coisa funcionar. Então eu vou nesse momento, eu vou para Arapuã, tá? Foi muito louco. Eu saio lá da Eletro Radiobras, vou vender livro, e aí eu não dava mais para viajar, porque a gente viajava, eu ia entrar na faculdade, tinha um horário certo, e aí surge uma oportunidade, a da Irsa Andretti. Você percebeu que eu sempre cito o nome das pessoas que me deram a mão lá atrás, e isso me traz um compromisso muito grande também, de dar a mão para as pessoas, né? Porque se eu sou o que eu sou, alguém um dia me abriu caminhos e me deu espaço para que eu chegasse onde eu cheguei. Vou para Arapuã, e aí na Arapuã também eu faço toda uma trajetória, eu faço 5 anos de faculdade, termino a faculdade dentro da Arapuã, e aí surge a oportunidade, eu ia advogar, né? Tudo que eu fiz na vida, Felipe, é um peso, mas eu procurei fazer da melhor maneira possível, tá? Eu me formo em Direito, faço o exame da ordem antes de pegar até o cartucho lá. Eu tenho uma foto, cara, que se um dia eu vou te mostrar, meu pai segurando aquele cartucho, velho, aquilo lá pra mim marca muito, você tá entendendo? Aí faço Direito, peço o exame da ordem, passo, mas, cara, é aquilo que a gente falou, eu não tinha herança e não tinha ninguém na área de Direito que pudesse me abrir espaço, e eu não tinha referência, velho. E aí eu conto a importância da gente ser referência para as pessoas, né? Até porque isso também, Felipe? Porque durante toda a trajetória, no Direito você faz estágio, tem que ir no fórum, tem que assistir a audiência. Cara, eu nunca vi um juiz negro, velho, sentado lá. Eu nunca cheguei num balcão de cartório e vi um homem negro me entregando um processo para mim fazer lá um laudo, coisa assim. Então isso também, a gente tem que repensar um pouco de tudo isso também, tá? É a mesma história que o negro sofre, o nordestino sofre, a gente tem que fazer a sociedade também, e o empresário tem obrigação de colocar isso na mesa, tá? De discutir um pouco disso. Faço Direito, me formo, e aí, já na Arapuã, e aí, cara, também algumas coisas, né? Sabe aquela Letamoio lá que eu fui guarda-mirim na Anchieta? Magazine Luiza vem e compra a rede, tá? E aí, deixa eu falar um negócio quando eu fui para ser vendedor da Arapuã. Eu cheguei para minha mãe, que cara, eu sempre fiz assim, eu não tomava nenhuma decisão sem falar com meus anciãos, né? Principalmente com a minha mãe, eu chegava nela e falei, mãe, tá acontecendo isso na minha vida. Nem sempre eu seguia o que ela falava, mas eu procurava ouvir ela para tomar minhas decisões. E aí eu falo para minha mãe, olha, recebi um convite para ser vendedor na Arapuã, na 9 de julho ali. Tá? Acho que era 875 o número ali. E ela fala, filha, não vai não, sabe? Não tem nenhum homem negro de vendedor na 9 de julho. Cara, eu não tinha caído um pouco a ficha isso, entendeu? Porra, minha mãe estava me desestimulando? Não, minha mãe estava me protegendo. Porque ela recebia toda uma carga também de peso que ela carregou. Mas, cara, isso soou como desafio para mim. Eu falei, agora que eu vou, velho, você tá entendendo? E aí vou para Arapuã, né? Consigo ter uma trajetória profissional lá muito forte. Fui vendedor, fui primeiro vendedor, fui estagiário, fui gerente, né? E chegou um momento que eu falei, eu vou advogar porque esse é meu sonho. O pessoal me chamou nesse momento e falou, não, peraí, nós vamos te dar uma loja. Aí fui pro Presidente Prudente, aí rodei o Brasil, né? No varejo e tal, fui em várias lojas. Mas nesse momento aí volto para ser gerente aqui em Araraquara, que era difícil você voltar para sua base para ser gerente, tá? Geralmente as empresas não queriam isso pelos laços, tinha algumas histórias lá que eles contavam. Eu volto, fico aqui em Araraquara como gerente, e aí Magazine Luiza começa a crescer, cara, sabe? A Luizinha lá em Franca, eu chamo ela de Luizinha, cara, porque eu convivi com ela. Começa a crescer. Luiza Trajano, Fred, essa turma aí. Pô, sabe? Então assim, cara, Fred, porra, a gente tem a história do Fred dele sentar aqui no molequinho, né? De tocar viola, cara, sabe? Eles gostavam muito disso lá em Franca. Aí a Luiza compra a rede da Letamoio, né?
A Luísa estava naquela época, tanto é que a loja aqui foram 23, 24, 25, ela tinha 20 lojas na época, concentrada ali em Franca, um pedacinho do Triângulo ali, que ela tinha loja. Ela veio para Araraquara e um dos diretores que estava lá tinha sido meu supervisor na Arapuã. Ele falou, pô, Cláudio, você conhece o varejo de Araraquara, eu vou trazer você não quer ir lá trabalhar com a gente? E aí aí eu virei Neymar, cara, sabe? Aí houve uma negociação, pedi um X, eles me ofereceram tanto, aí teve uma nova proposta, aí eu fui em Franca, fiz entrevista com a Luiz Helena, tá? Ela me aprovou, e aí eu assumo o Magazine Luiza aqui na inauguração, ajudo a inaugurar as 3 lojas, né? Eu tinha uma ligação muito grande com a cidade aqui, com as pessoas, até por ter sido vendedor, né? E aí também, né? A sua trajetória, né? A sua história ali de ações e tal, de respeito com o consumidor, porque vender, velho, não é tirar pedido, não, sabe? Vender é realizar sonho das pessoas e se colocar no lugar das pessoas o que você está praticando, né? Então, o meu sucesso hoje no Galpão Estofado está em função disso, tá? Da gente sempre se colocar no lugar do cliente, no lugar do outro, o que eu não quero para ele, né? Eu falo pro meu time lá, fala, velho, é como se você estivesse vendendo agora para sua mãe. Você quer isso para sua mãe? Você faria isso para sua mãe? Então, faça para o seu cliente aquilo que você faria para sua mãe, que eu acho que mãe é aquilo que mais mexe no íntimo da gente, né? Vou para Luísa, né? E foi muito louco, velho. Também tem alguns momentos que desestimula a sua vida. Quando eu fui fazer uma entrevista de saída para sair da Arapuã para ir para Luísa, o Ricardo Etenick, que hoje é um cara famoso, aí eu fiz a entrevista com ele de saída, foi um sábado, ele falou para mim assim, olha, a Luísa vai tirar tudo que vocês aprenderam. Porque a Arapuã era uma escola de venda, cara. Você sabia onde você colocava o cartaz, na altura do olho, quer dizer... Eu conto essa história porque eu devo gratidão a essas empresas que eu passei. Então, na realidade, foi a faculdade do varejo feito no dia a dia. E eles me deram oportunidade. Eu falo muito para as pessoas, às vezes você fala assim, cara, pô, a empresa tá apertando, tá me tirando algumas coisas. A empresa tá te dando, cara. É evidente que tá te dando e tá te pagando ainda por isso, né? Então, é importante também as pessoas entenderem isso. Eu vou lá para Arapuã, o cara fala para mim, ó, a Luísa vai tirar tudo que você aprendeu aqui, e ela tá pagando um salário muito alto, e ela vai dispensar vocês num dos 6 meses. Eu tava naquela fase dos 21 anos, tá? Eu falei, olha, já tinha recém-casado, já com a Eulália, a gente tá mais de 40 anos junto, cara, tá vendo? Fala pra esposa isso aí, entendeu? Ele tá aí trabalhando junto também. Aí eu saio da Luísa, eu saio da Arapuã, vou pro Magazine Luiza, monto essa equipe aqui, o cara falou, elas vão te mandar você embora, eu faço um trabalho aqui. Cara, lembra a história do Lupo lá atrás? Pô, eu tinha uma proximidade com o pessoal do Lupo, eu peguei aquela loja que tem na esquina da Feijó, na 9 de julho, na esquina da Feijó ali, tá? E era a fábrica da Lupo atrás ali. Aí eu faço um trabalho com o RH, naquela época estava entrando a questão da bicicleta, de mobilidade e tal, e eu faço um showroom lá e vendo bicicleta pra caramba dentro da Lupo, que o pessoal fez um trabalho lá com a equipe, mas por quê? Porque eu fui um garoto lá na Lupo, que eu sempre vesti a camisa, a história do meu pai dentro da Lupo também me abriu essas portas para que eu pudesse, então construir história é de suma importância para as pessoas, e eu falo para o jovem isso, que é muito importante ele ter esse olhar. Vou para a Lupo, faço esse trabalho, daí 6 meses vem uma CI, naquela época a gente deu uma lote, né, que vinha, não tinha, a comunicação era real por papel, deu uma lote convocando eu para ir para Franca. Falei, meu, o que o cara falou lá, eu vou ser demitido. Porque também tem aquilo que você sempre pensa no pior, você nunca pensa no melhor, né? Você fala, pô, vou levar a fita lá. Ferrou. Aí eu chego lá em Franca, a Luizinha fala, olha, eu estou acompanhando o trabalho de vocês e eu preciso de um homem de campo aqui na área de compras, na área comercial, porque o que eu tenho aqui são meus sobrinhos, era o Paulo Garcia, era aquele pessoal lá, e eu quero uma pessoa de campo, né, que a gente tá estruturando, então eu quero sentir o olhar do campo aqui. Mais uma fase de negociação, eu vou para Franca nesse momento, eu fico como comprador lá, e assim, cara, tudo que eu sei eu devo ao Magazine Luiza. Hoje, assim, quando eu vejo é meu concorrente direto hoje, olha o que ela criou aí, tá? Mas assim, porque a nossa loja, você sabe, uma loja de 4 mil metros quadrados, com 8 mil itens, então a gente enfrenta esses leões do mercado, né? Mas eu aprendi tudo com a Luizinha lá. Aí eu faço uma negociação, eu fico como comprador lá no Magazine Luiza, era uma empresa pequena ainda, o Magazine, quando eu entrei lá tinha 20 e poucas lojas, eu já saio com quase mais de 100 lojas, passei dessa fase de exploração e aprendi muito lá, você tá entendendo? Aprendi muito. Aí de lá eu saio, venho como gerente regional em Ribeirão Preto, tô sendo bem rapidinho, venho como gerente regional em Ribeirão Preto, que o Magazine monta um depósito em Ribeirão, passei aquela época de congelamento de preço, aprendi muito no Magazine. E aí vem uma coisa importante. Ô Felipe, você imagina você comprar uma geladeira por 10 e vender por 8 e ganhar dinheiro?
era o mercado financeiro. Na época era isso, né? Entendeu? Porque a inflação, por isso que é a questão de construir história, como a nossa geração passou por tudo isso, né? Então, eu aprendi isso, a trabalhar com o mercado financeiro. Aí, cara, eu falei assim, pô, meu, a gente não aprende, né, isso na escola, no banco de escola, né? Não. Você já teve a oportunidade de passar lá pela universidade, mas a gente ali, eu e seu pai, não passamos por isso, né? No Dorival Alves, no IEBA, a gente não tinha isso, né? Então, eu aprendi isso e falei, pô, eu vou levar pra minha base. Cara, eu vou comprar arroz do Sano, que era o maior arroz aqui, por 10, no prazo, e vou vender por 8, e a dona Eulália lá vai aplicar no mercado financeiro. Era a época do overnight, inflação e tal. Puta, velho, subia 3 vezes o preço por dia, Felipe. Você tá entendendo? Então eu trouxe isso, eu falei, pô, eu vou fazer minha comunidade ganhar dinheiro. E aí onde eu penso em montar uma loja na área de alimentação e comecei a aplicar isso que eu aprendi no Magazine Luiza. Quer dizer, eu vou ajudar a minha base ali, o Jardim América e tal, a comprar mais barato, a saber poupar, né? Porque os caras trabalhavam na roça, cortando cana, e chegava 3, 4 caminhão lá, era o Urs Catice, que era a pessoa que cuidava, ele parava na frente da minha loja, era um banquinho lá, a gente trocava o cheque para as pessoas, e aí surge-se o Pague Pouco, que é a minha história de varejo, começa aí, de empreendedorismo. E eu fazia isso, eu comprava por 10, vendia por 8, cara, quando você mudar o mercado, tomar uma iniciativa dessa, você leva porrada pra caramba, entendeu? Eu enfrentava o Sé da vida, enfrentava supermercados. Como é que esse moleque faz isso? Porque o varejo de alimentação não fazia isso. Comprava por 10 e vendia por 12. Né? A lógica é essa, né? Você tá entendendo? Então, assim, mas naquela época, e a questão de aprender. Aprenda sempre, cara. Deitar em berço esplêndido você não faz. E tem um olhar também, quando te dá um espaço, saia do quadrado. Veja tudo que está acontecendo ao seu lado. Foi isso que aconteceu. Eu falei, vou ajudar meu povo, vou ajudar minha base. E comecei a trabalhar dessa maneira. Uma empresinha lá que começou num espacinho de, sei lá, de 20 metros quadrados, chegou a ser o maior supermercado aqui de Araraquara. Nós fomos o primeiro a ter leitura ótica, porque eu também já tinha aquele olhar de tecnologia de Magazine Luiza, tá? Que a Luizinha, ela fazia, a gente quando recebia um fornecedor, tinha que ir, chamava CPD. Quando eu falo CPD, hoje meu filho me bate. Aquelas maquinonas lá no espaço, né? Então eu levava o pessoal para conhecer, até para mostrar a autoridade, mostrar como é que a empresa estava trabalhando. Inovação, né? E aí até hoje, né? Hoje eles são, eu respeito hoje como um dos expoentes do varejo, o Magazine Luiza, né? Então é muito importante isso. Nesse momento eu monto esse supermercado aqui em Araraquara, sempre me preocupei com tecnologia, né? O Felipe, scanner você sabe o que é, né? Naquela época não tinha leitura ótica. Eu fui comprar um scanner. Hoje você compra na loja de R$1,99. Não, hoje né? Relíquia isso, né? Eu fui comprar um scanner na época, era $5.000. Marcelo Scaraficho, não sei se você conhece ele fazia processamento de dados na USP em São Carlos, e ele desenvolveu o projeto para mim, para o supermercado e para Vila Copos na época e tal, e a gente era sonhador. E aí nós colocamos o primeiro leitor de código. Aí, cara, quando eu fui lá, eu e o Marcelo, nós pegamos um dia, saímos daqui de Araraquara, fomos reunir com o pessoal da Suede em São Paulo para falar isso, os caras falaram, vocês estão ficando loucos, porque, pô, não é isso, e o software para cuidar disso e tal. Mas enfim, a gente acreditou, fez isso, né? A gente começou a colar, não vinha os códigos de barra no produto, a gente tem que ter uma impressora Zebra que gerava o código de barra, então só eu tinha, né? Mas, porra, em cima disso nós crescemos, chegamos a ter 300 funcionários, eu e Eulália, não tinha, por isso que eu falo, não tinha esse aparato que hoje tem Sebrae, que tem informação, a gente tinha que fazer errar e acertando, né? Hoje a gente tem um monte de ferramentas que podem nos ajudar. Eu já participei, então eu já tinha um olhar, eu tô falando isso porque a gente já tinha um olhar de tecnologia desde aquela época. Chegamos a ter 300 funcionários, não tinha informação, pagamos um preço por isso, quebramos, tá? A gente vem e quebra por quê? Chega a loja americana, começa a dar prazo de 100 dias no cheque, né? E eu falei, pô, eu vou dar prazo de 100 dias no cheque também, eu sou bom, eu sei tudo, né? Às vezes tem que ter humildade também, tem que entender, tem que estudar. E aí nós começamos a dar 100 dias no cheque, só que chegou um domingo, eu me recordo, um domingo a gente morava na Vaz Filha, num sobradinho, em cima do supermercado, minha esposa traz aquele malotão que a Luiz Helena mandou você me convidando eu para Franca, lotado de cheque sem fundo. E agora, o que a gente faz com isso? Então, assim, era um momento também de inflação muito alta, que as famílias, até hoje tem inflação, né? Mas foi um momento muito difícil. Aí eu fui entender por que a Americanas fazia isso. Porque a Americanas tinha o Banco Garantia. E o que o Banco Garantia fazia? Com o cheque sem fundo, colocava no lucro e perda dele e abatia imposto, então os caras não perdiam. Mas uma pequena empresa, ela paga um preço alto por isso. É por isso que você tem que ter mentorias, tem que ter o pessoal que te conhece, que pode dar luz, dar caminhos. A decisão é do empresário, mas você tem que ter suporte para você chegar a esse ponto. Nesse momento, o que eu faço? Cara, a hora que eu vi aquilo lá, era um Titanic, né, no ar, e eu tinha que tomar uma decisão. A gente acaba vendendo a rede, né, não o prédio físico. Nesse momento também, eu sempre tive meta também, viu, Felipe? Eu não sei se isso pesa. Eu acho que quando você fala em meta, pesa um pouquinho, né, porque
Eu fui um dia fazer uma consulta e era uma médica, não tem nada a ver com isso. Eu falei tanto de meta para ela que ela falou assim para mim: ô, você tem que sair daqui para uma psicóloga, entendeu? Para cuidar isso, né? Então, cuidar da cabeça também é muito importante, né? A gente ter esse preparo. E aí eu entendi tudo isso. Eu tenho um supermercado, eu vendo para uma rede Pimenta aqui, vendo os pontos físicos. Nós montamos também nessa época, através do Sebrae até, eu fiz um chamado Empretec lá, e a gente fez um curso lá, e eu aprendi, cara, eu desenvolvi lá, foi até o desafio meu lá, era montar uma empresa, né, aquela cria que eles falam lá, né, e aí eu montei uma empresa para vender cesta básica, era do meu ramo e tal, e cara, e para montar aquela empresa eu tinha que ter uma autorização no Ministério do Trabalho. Aí eu corri no Ministério do Trabalho, que minha esposa trabalhou lá e tal, tinha também rede de contato, quanto é importante a rede de contato para muita gente, né, eu vou lá no Ministério do Trabalho e consigo uma certificação para que eu pudesse fornecer para as indústrias. Aí, velho, a coisa voou, tá? Eu vendi para Lupo, vendi para Cutral, vendi para grandes empresas. Cesta baixa, que ia fazer, na época, 50 mil cesta mês, então a gente foi um diferencial. Eu vendo no supermercado, mas fico a empresa cesta básica por um período, tá? E aí, cara, foi um momento difícil, quer dizer, pô, a gente já tava lá em cima, tivemos que cair e voltar. Por isso, cara, que a gente tem, se você cair, não fique com medo não, cara. Isso é base para você crescer novamente, né? Então, foi isso que aconteceu comigo, a gente monta. Mas já tinha passado por Magazine Luiza, já tinha passado, né, já tinha tido essa experiência, fiz uma rede de contato muito grande. Eu tô no supermercado, a gente vende no supermercado, fica um pouquinho mais tranquilo. Entro no ramo de combustível, tá? Que eu tinha um amigo meu que trabalhou no Magazine, que trabalhava numa distribuidora de petróleo, eu forneci cesta básica para eles. Entro no mercado de combustível, mas com outro olhar, né? A gente tinha na Vaz Filho ali um posto que chamava Bremen, o pessoal. Lembro. E só que é o seguinte, cara, combustível eu não sabia vender, não. Mas o olhar comercial fazia com que a gente vendia. Nós tínhamos uma das maiores lojas de conveniência. Eu fiz um curso, né, falando sobre o nome de conveniência, que estava crescendo no mercado naquela época, e aí era da Gazeta Mercantil até esse treinamento. Eu peguei e montei uma loja de conveniência, onde a gente fazia, às quintas-feiras tinha costela no bafo, né? A sexta tinha pagode, o sábado tinha pagode. Então, assim, a gente transformou aquele espaço lá, não só em vender combustível, mas no encontro de família ali na Vaz Filho. Isso foi muito positivo também. E como esse era a ligação de sempre fazer esse trabalho junto à base, contratar pessoas dali, eu tenho uma tranquilidade muito grande naquele espaço. E eu amo a Vila Xavier, eu amo Araraquara, então eu tive a oportunidade de sair daqui, mas fico aqui. A gente monta isso ali. Eu saio daquele espaço, fico como posto de gasolina, mas também não gostei muito do mercado, não era muito aquele que eu queria. Eu estou um dia viajando para São Paulo, encontro um fornecedor meu, né? Eu falo, Cláudio, o que você está fazendo? Eu contei minha história, que a rede de contato é muito importante, no posto de gasolina em São Paulo, na rodovia. Conta minha história, ele fala, pô, velho, vamos conversar, eu tenho uma indústria estofado, que era em Rio Claro, ali na beira da pista, seu Luiz. E eu falei, vamos marcar, vamos tomar um cafezinho junto. Tomar um cafezinho é uma beleza. Tomar um cafezinho é o que faz... Surgir tanta coisa nova, né? Mas aí, cara, o que eu faço? Mas eu continuo, eu sou muito envolvido na área social. E eu sempre ajudei o seu Ângelo Lorenzetti, não como frequentador até lá da casa dele, mas nas áreas de ação social, né? A gente carrega isso, né? Porque eu via muitas crianças que estavam lá, eram crianças que tinham a trajetória praticamente igual a minha, né? E aí e tinha a Facira antigamente aqui, seu Anjo levava os móveis que eles fabricavam, naquela época as crianças podiam até trabalhar na marcenaria, e tinha uma marcenaria no lar da escola, então a gente levava para vender. E eu vendia todos os móveis lá, todo ano ele convocava, minha esposa faz parte, mas eu não era frequentador, mas todo ano ele me chamava para ajudar na Facira, né? E aí eu comecei a vender móveis lá, eu falei, pô, meu amigo, e aí sobrou os móveis, sobrava um pouco de móveis, aí eu falei, pô, eu tinha o galpão, né, que era para ser um depósito do Pague Pouco e tal. Falei, vou levar esses móveis lá para vender. E aí eu coloquei os móveis do Redenção lá, vendeu numa semana, sei onde tem mais e tal. Falei, porra, velho, né, você vê, uma ação social que você faz, né? Surgiu um negócio. Surgiu um negócio, eu começo a vender móveis, aí já fui procurar esse amigo meu lá de Rio Claro, aí começo a vender sofá, eu tinha uma rede de contato muito forte da Magazine Luiza, aí eu ligo na DACO, pro representante da DACO, falei, eu tô começando um negócio aqui, falei, pode achar que eu vou te ajudar e tal, o cara me abre crédito, e aí você cresce, e aí virou o que é o Galpão Estofado hoje, sim. Que é uma máquina, né? Bom, Felipe, aí você me perguntou a questão de tecnologia, né? Então, pra você ver essa trajetória minha, passei pelo fax, né? Eu me recordo, Samuel Brasil Bueno, o primeiro fax que chegou, né? A gente fazia parte do Rotary lá, ele passou um fax e foi levar lá para conferir do outro lado. Era isso, né? Aquele negócio. Porque era uma coisa louca. Eu sou da época do telégrafo. Para você mandar, Telex chamava, Telex. Que para você uma autorização para preço na loja, você tinha que mandar um Telex para matriz, né?
te liberar o preço. Então eu passei pelo Telex, eu passei pelo fax. O fax foi pequenininho, viu? A vida do fax não foi tão grande assim, né? E aí depois vem toda essa área de tecnologia, de informação, de digitalização das coisas. Então eu passei por isso. Então, eu tenho uma trajetória dentro dessa área e eu respeito muito, né? Eu falei para você, eu amo o pessoal da universidade porque os jovens, eles trazem uma energia muito boa. E eu tenho uma relação muito boa lá com o professor Dagoberto da Fonseca, na área de humanas lá, e assim, vem jovens de fora, vem jovens do continente africano, e eu procuro dar esse apoio para eles, estar junto com eles, e por incrível que pareça, Felipe, eles dão muito mais para mim do que eu para eles, tá? Então eu passei por isso, e aí você fala em tecnologia, cara. Eu dentro da empresa, eu fui o cara mais viciado em IA, tá? Porque eu entendia, como eu entrei de cabeça lá no código de barra. É evidente que respeitando os limites, eu acho que hoje as redes sociais, às vezes ela é até uma arapuca, ela é perigosa, né? Mas ela, se você usar pelo lado bem, para te ajudar, ela é muito importante. Não dá mais para viver sem ela, você sabe disso, você tá entendendo? O que nós estamos falando aqui, e aí vai replicar, né? E dependendo do corte também, você sabe como é que isso vai ficar. Coisa anda, você tá entendendo? Então vai replicar para muitas pessoas, né? E quando você leva uma fala, uma informação, um trabalho, é muito importante. A Thaís foi uma das pessoas que veio para minha empresa e que fez eu já entender, que a Thaís é muito ligada em tecnologia, sabe disso, né? Sim. A Thaís que nós estamos falando é a pessoa que fez esse contato, essa relação entre a gente, né? Então a Thaís foi muito importante, ela me fez também virar um pouquinho a chave do varejo, de comunicação, ela me deu um olhar diferente, né? Onde a gente começou a pensar em varejo, em marketing de resultado, né? A Thaís foi a primeira pessoa a me mostrar número nessa área. Aí eu venho para essa área, né? Hoje a nossa empresa é uma empresa que está praticamente assim 80% digitalizado. Nós somos referência no varejo, uma empresa pequenininha, lá no fundinho da Vila Xavier do Jardim América. Hoje nós acabamos de sair numa matéria da Mobile. O que é a Mobile Logista? É uma empresa que para a área de economia é como a Exame. Na área de uma revista forte, na área de carro é como a 4 rodas. Então assim, cara, e contar a nossa história, contar todo esse caminho nosso, o que é a empresa. A gente é referência, Felipe, sabe? Não é o Cláudio, não, cara. O Cláudio, ele é o, né, como eu falo, é o Silvio Santos, aquele que faz o programa de domingo. A retaguarda que nós temos, cara, sabe? Então, assim, o que tem de potencial em Araraquara, véio, e na periferia, sabe? Na periferia, cara. Às vezes a gente não dá oportunidade para as pessoas. Então, quando eu falo que o seu trabalho é um trabalho de trazer o empresário para contar a história dele, para mostrar a sua dor, é espelho para essa garotada que está chegando aí e elas olharem e falar aonde eu posso chegar. E por falar em história, agora eu quero entrar mais numa parte pessoal sua. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem que é o Cláudio sem falar de trabalho? Cara, é um cara feliz de barbaridade, cara, um cara que tem gratidão eterna, cara. O que a vida me deu de presente, velho. Primeiro, assim, né, meus pais, né, minha família. Cara, eu duvido. São poucas as pessoas que têm uma família tão abençoada como a minha, cara, sabe? Você tá com uma mulher há mais de 40 anos aí, né, te dando luz, te dando caminho, né, conversando com você. E também é o seguinte, Felipe, é um recado que eu dou pros mais jovens aí. No momento de bonança é tudo bom, cara, mas na hora da queda é aí que as coisas trincam, né? Então, eu tenho a Eulália assim como uma luz na minha vida, foi a pessoa que eu sou muito grato aí por ter tido ela na minha vida. E aí vem os filhos, cara. Sabe, Camila é maravilhosa, cara, sabe? É a profissional, eu não entrei na área de direito, fiquei no varejo, mas é a profissional no direito que eu me espelho, né? Então, uma mulher inteligente, consciente, tá? Então tem a Camila. E tem o Guilherme. Tá, o Guilherme também é um cara centrado, sabe? Seu jeitão assim, entendeu? É um cara centrado, que tem Não existe uma pessoa mais honesta do que o Guilherme na face da terra, cara. E aí, velho, sabe o que vem agora? Vem meu netinho, cara, que mudou minha vida. O Cauã, que veio na pandemia, que tá com 6 aninhos, que me transformou. Então, é esse Cláudio família, sabe? Esse Cláudio que conquistou muitas amizades. Cara, eu sou sincero com você. Nem o homem lá agradou todo mundo. Mas assim, eu não consigo contar na mão as pessoas que eu não tenho um bom relacionamento ou que eu não gosto. Primeiro que eu respeito também, sabe, em tudo. Na ideologia, nas questões sexual, eu acho que cada um cuida da sua vida. Eu respeito muito isso. Eu acho, inclusive, eu uso essa diversidade na minha empresa. Tá? Eu entendo que quando você tem pessoas diversas, você consegue crescer.
e entender, não é só criticar, é dar luz, é seu posicionamento, mas cada um, né, ouvir essas pessoas. Então, esse é meu sucesso. Então, assim, eu sou um cara feliz, eu sou um cara abençoado, eu sou o cara que tem uma família maravilhosa, eu sou um cara que o universo só me traz pessoas boas junto comigo, e você é um exemplo, meu amigo, tá? A gente estamos tendo um relacionamento recente agora, mas é uma pessoa que eu já aprendi a admirar, já vi a sua construção, o porquê você está fazendo, sabe? Então, assim, isso que é bom. E como Felipe, vem muitos outros Filipes do meu lado. Então, sabe, eu acho que tudo prosperou a favor. Então, eu só tenho gratidão pela vida. Você sabe que eu já estou nessa jornada, né, que a gente estava até falando, de trabalhar com empresários, mentorar empresários e principalmente grandes líderes, esses 2 grandes grupos, há uns 7 anos praticamente, sabe? Então, estou lá no BNI, sou membro lá, Sim. Então você vem conhecendo essa turma e é ali que eu me formei e agora a gente está expandindo. Então, já passaram por mim 55 empresários. 55 empresários. E eu entendi um padrão. Existe um padrão dos empresários que rompem uma barreira e geram um resultado diferente, e empresários que ficam batendo nessa barreira. Isso não tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade, que é uma barreira de você olhar para a sua história, honrar, respeitar e aceitar a sua origem. O que eu já percebi, meu irmão? Que tem empresário que rompe essa barreira. E não é um romper uma barreira de olhar para a história e falar, não, eu vou ser melhor que isso. Muito pelo contrário. É olhar para a história e aceitar a sua origem, né, e entender que, né, e aqui eu uso uma frase do meu mestre, que é o Zé Roberto Marques, que quem disse que não foi você, o enviado por Deus, nesse tempo, nessa terra e nessa família, para reestruturar, quebrar todos os padrões e restaurar essa família. E eu vejo que tem empresários que ainda não fazem esse movimento. Como eu te disse, isso não tem a ver com idade. Eu vejo que tem empresários jovens que fazem isso e que não fazem. Tem empresários com idade que fazem e não fazem. E eu vejo que essa é uma grande diferença do empresário que rompe, tá? E aqui não só empresário, mas qualquer pessoa que rompe e quem não rompe. Eu falo, o que é romper? É você dar um salto de mentalidade e entender coisas que talvez sejam até sobrenaturais sobre a sua vida e sobre o que você veio fazer aqui, né? E nada mais é do que, na leitura do desenvolvimento pessoal, da PNL e tudo que eu estudo, que é você encontrar a sua identidade. Porque quando você encontra a sua identidade como ser humano, você encontra o seu lugar de potência. E é isso que todo mundo vem falar hoje, que é a tal do propósito, né? Sim. E aí a maioria das pessoas que não têm um conhecimento ou não encontram acesso a isso, vão buscar primeiro o propósito, que está fora, sem buscar a identidade que está dentro, né? Que é um ponto A, um ponto B, que é um GPS, né? De onde você sai para onde você quer chegar. Então, eu vejo que você tem essa trajetória. Não sei se você fez isso intuitivamente ou se você buscou conhecimento para isso, mas na sua fala deu para perceber a energia que você traz quando você reconhece o legado, que é o quê? Essa ancestralidade que vem abrindo caminho até seus pais e até você e você por seus filhos. E aí você fala uma coisa que eu acho muito legal, que é o meu neto mudou minha vida, porque você vê que a coisa não para aí, né? Então é uma trajetória, é uma linha do tempo nisso. Eu quero aprofundar, ô Cláudio, nessa questão da ancestralidade, desse honrar a própria história e ligar tudo isso com uma fé, uma convicção que você também trouxe. Cara, eu tenho uma autoestima, isso tem a ver com fé, com convicção, Sim. de construir um passo e abrir caminho para essa nova geração que vem com força, com garra e ser uma orientação para elas. Como que você vê esse seu papel dentro desse movimento que você faz, dentro dessa questão, inclusive até social, de entender a sua própria história, honrar, aceitar suas origens, se fortalecer com isso e levar adiante? O Felipe, é o seguinte, cara, eu acho que eu vou começar com fé, cara. Eu acho que independente de religião, fé é outra coisa, tá? Então, assim, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Você tem que acreditar num ser maior, que é a sua luz, que é seu caminho, né? E eu tenho muita fé, tá? Respeito todas as religiões, e aí tem ligação de religião também, sou de religião de matriz africana, então, até por uma questão de estudo e ancestralidade, tá?
E aí falar um pouquinho, Felipe, sobre ancestralidade é tudo muito louco, né? E como que as coisas, que o mundo conspira nesse sentido, né? Eu vou te contar um pouquinho de história de ancestralidade e tal. Você sabe da história do povo negro, né? Tudo que passou, e aí a gente luta com relação a tudo isso. Fala, Claudio, uma discussão que vem sempre paira aí nas mesas. Aí, você é a favor a cota, você é contra e tal, você é um cara que venceu, porque também tem muito isso, quando você não tem consciência, né? Eu tenho uma consciência de negritude, eu sempre estudo isso, procuro ler o máximo possível, tá? Eu devo aqui, eu falo sempre a duas pessoas que me tiraram lá do risco-a-faca da vida e me trouxeram para dentro da universidade, que até nos deixou recentemente, que é o Kiko Salvador, que trabalha na Câmara Municipal, que há uma semana, né, foi guindado aí para o plano superior, e a irmã dele é Nazaré, né? Então eles me pegaram lá do risco-a-faca e trouxeram aqui para essa faculdade aqui, para Odonto. A gente se reunia todos os domingos aí, e aí eu acabei fazendo teatro, né, acabei conhecendo, era o GRANA, Grupo de Arte e Cultura Negra de Araraquara. O quanto é importante também você dar oportunidade para as pessoas. Então, isso me criar marca. Ambientes, né? Ambiente, porra, velho. Sabe, é a mesma coisa, no campus, vai. Quantos meninos no Parque São Paulo têm acesso ao nosso campus? E é um lugar público, né? Eu fui depois de grande lá, quando minha esposa foi se formar, quer dizer, né, fui lá no anfiteatro. Hoje não, hoje lá é meu quintal de casa, porque eu adoro aquele espaço que me traz energia de aprendizado, né? Mas, então assim, a gente tem que quebrar esses paradigmas também, então ter fé, né? Quebrar alguns paradigmas, conhecer o seu passado. Cara, e quando eu tava falando nisso, né, vem um garoto lá do continente africano estudar aqui na Unesp, Sumbunho Conheço ele. que hoje ele é subsecretário. Estudei com ele lá, inclusive. Porra, velho, ó, você vê como a coisa acontece. E no início o Sumbunho teve uma dificuldade financeira, como a maioria deles passam, né? E aí o Dagoberto me liga um dia e fala, Claudio, tá acontecendo isso, dá para encaixar ele aí? Cara, e eu não tinha o projeto dentro da empresa de estágio. É complexo pra caramba, até algumas coisas também, né? É complexo para fazer aquilo lá, né? Mas a Eulália tem muito mais consciência que eu, viu? Se eu sou o que eu sou também, é por causa da Eulália. Então ele tem muito mais consciência, ele estudou, fez um projeto junto com a Unesp, lá, tudo, porque ele não podia trabalhar, né, por uma questão legal e tal, ele estava vindo para cá para estudar e tal, mas conseguimos fazer aquela bolsa de estudo e o Sumbunho foi ficar comigo lá. Foi o primeiro estágio que ele fez aqui em Araraquara e ele fala isso, né? Inclusive hoje eu vou jantar com ele, com a esposa dele e com o Meneli, que é o filho dele. E aí, cara, o Sumbunho vai para a minha empresa, né, começa lá a fazer um estágio, ele fez... como é que é o negócio público lá? A área da faculdade dele lá era administração pública, né? E aí, assim, não tinha muito a ver com o varejo, mas tinha com administração. E ele fala que o sucesso que ele está tendo hoje aqui na área pública é por ele ter passado em algumas empresas privadas, né? Para ter esse olhar e para juntar com a área pública. Aí o Sumbunho fica 2 anos comigo lá, vem de Guiné-Bissau, e começa a falar sobre o continente africano, coisa que nós não aprendemos na base. Cara, né, não é a gente acha que a África é um país, né? Cara, né, é um continente, né, com muitos países. E um dia, Sumbunho, na hora do almoço lá, cara, ele me mostra uma carteira lá da onde ele veio lá, né, da aldeia que ele veio, como é que era a carteira. Eram 2 forquilhas e uma travessa em cima que as crianças estudavam. Pô, aquilo lá me chocou, velho, sabe? Falei, pô, Sumbunho, temos que mudar isso, velho. Não dá pra mandar umas carteiras aí, vamos pegar, tô em madeira aqui, vamos fazer as carteiras e vamos levar pra lá, né? Quer dizer, assim. E aí o Sumbunho começa a desenvolver um projeto, né? E aí a aldeia dele lá se transforma numa ONG, ele monta uma ONG, né? E acaba acompanhando as crianças lá. E aí, cara, ele foi premiado pela ONU, tá? Esse projeto dele. E até uma pessoa que você pode trazer um dia aqui para falar um pouquinho disso, tá? Vou ficar muito feliz se você der esse presente para ele. E aí, cara, eu começo a entender um pouco da ancestralidade, né, da onde os meus vieram, o que eles passaram, estudar um pouco mais essa história. E aí eu faço DNA África, tá, para saber das minhas origens. Porque minha esposa, a família dela é italiana, né? Então, assim, você vai no Museu dos Imigrantes lá, você acha tudo, né? Tá mais rastreado, né? Os nossos queimaram tudo, né? Que aí tem uma história também que marca a minha vida, com um estudo que nós fizemos aqui em Araraquara e lançamos um livro aqui em Araraquara, História Comprovados, Fatos Reais, sobre a escravidão araraquarense, que é muito louco também isso, mas aí é um processo que a gente pode conversar depois, tá? E foi junto com a universidade, eu sou advogado, né? Eu falei para você, eu não exerço, mas estou dentro da OAB, já faço parte, sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB aí já por quase 20 anos, né? Então estou ali dentro, tá? Minha filha hoje faz parte da diretoria, né?
E assim, mas eu vivo sempre esse mundo e esse mundo com a universidade. Sumbuim vem, fica comigo, ensina sobre o continente africano, e aí ele faz esse projeto, a gente ajudou um pouquinho, mas teve muito mais empresários aqui da Araraquara, da região, que acreditaram nesse projeto dele. Cara, e aí, meu amigo, eu adoro viajar, viu? Assim, minha esposa que faz, eu vou onde ela faz o roteiro. Onde ela manda, você mas vai. eu conheço o mundo, nós fomos na Itália, lá de onde ela veio, lá da Calábria, daquela região, e eu falei, cara, eu quero ir para a África. Aí eu fui pro continente africano, cara. E essa carteira com 2 forquilhas que a gente viu aqui, cara, se transformou num projeto que hoje tem quase 1000 crianças, velho. Sabe? Que legal, cara. Então, assim, cara, você entendeu como que a gente pode, às vezes, numa palavra, mudar a história de muitas pessoas? Fui recebido como rei lá, sabe? Aquele monte de criança e tal. Cara, então isso não tem preço, velho. Isso te dá muita força e o quanto é importante a ancestralidade conhecer seu passado. Quem não conhece o passado, meu amigo, como é que você pode pensar no seu futuro? Como é que você pode viver o momento, cara? Então esse conhecimento é muito importante, sabe? Das suas raízes, sabe? Independente se seu pai é italiano, é japonês, sabe? Conheça, velho. Conheça, porque é o DNA, meu irmão. Você não está aqui nessa mesa hoje conversando com as pessoas, e eu acho que tem muito do seu pai, porque esse DNA ele tem com ele, né? Sabe? De ouvir as pessoas, de falar com as pessoas, de entender. Então é isso. Esse DNA eu trouxe lá de trás dos meus, né? Então vivi esse momento muito feliz, isso tudo é ancestralidade. Porra, cara, você acredita, irmão, que eu fui lá para fazer uma viagem de turismo e eu consegui ser atendido pelo ex-presidente de Guiné-Bissau, hoje está passando por um momento político difícil lá, eu consegui ser atendido pelo presidente deposto de Guiné-Bissau, cara. Nem o Sumbuim não acreditou que isso tivesse acontecido comigo, entendeu? E eu fui lá para entregar esse livro que nós pesquisamos aqui em Araraquara, Unesp, órgãos públicos, Uniara, eu fui para entregar esse livro, né? O cara falou, vou conseguir uma agendinha para você entrar lá de 15 minutos, a gente ficou 3 horas conversando, cara. Rapaz, o cara serviu uns camarãozão desse tamanho, viu? Coisa de louco, sabe? Vinho espanhol, então é muito louco. O continente africano também é muito louco. É rico demais. Também, tem muita riqueza natural. O continente africano é que vai salvar a Europa, velho. Porque ela tá virgem ainda, entendeu? Então, só que a gente vai com o olhar do empreendedor, né? Que nem Guiné-Bissau. Eles só exploram a castanha do caju. O caju lá é nativo, né? Olha. Cara, eu falei, vou montar uma cutralha aqui pra fazer um suco de caju já na hora, entendeu? Já vamos mandar pro mundo. Mas uma estabilidade política também atrapalha o país, né? O pessoal tem medo lá de investir. Fica uma insegurança. Uma insegurança, né? Ainda é um povo explorado, né? A colonização continua lá. Eu não sabia, Felipe, tem 5 países do continente africano que o Banco Central é na França, velho. Olha. A França é que determina ainda como tá que o povo vive. Então, né, é de fachada ainda que os países estão libertos e tal. Mas é isso, então a ancestralidade nos traz tudo isso, faz você conhecer, e é isso que eu quero transmitir lá pro Cauã, tá? O Cauãzinho tá com 6 anos, eu amo de paixão, é a minha vida, é o que me dá luz. Eu me recordo, Felipe, quando ele veio, e aí eu falei assim, pô, esse moleque, você chega uma fase da sua vida que você quer, né, você quer estabilidade. Vai mudando um pouco. E aí quando ele nasceu, cara, ele me deu uma energia muito grande. Eu falei, pô, esse moleque vai me levar no campo da ferroviária. Eu vou estar velhinho e ele vai estar subindo comigo lá. Rapaz, já fomos um monte de vezes no campo da ferroviária. O moleque torce pra ferroviária, é corintiano. Então, assim, né? Tudo conspira a nosso favor, legal, né? Então, a ancestralidade é tudo isso, né? Seguinte, velho, olha o que aconteceu, né, cara? Eu fui convocado, o professor Dagoberto, que é a universidade é 10, né, cara? Traz pessoas de potencial, né? O Dagoberto é convocado pela OAB do Rio de Janeiro para fazer um estudo sobre a comissão da escravidão no Brasil, né? Tudo que aconteceu, entender um pouquinho dessa história. Eu era o líder de ligação com a OAB aqui, Dagoberto me põe no circuito, eu falo com o presidente e a gente constitui aqui uma comissão. Araraquara foi a primeira cidade a ter essa comissão para estudar a escravidão no Brasil, cara. Além da OAB do Rio, mas no interior fomos nós, aí através da universidade, que abriu suas portas. Aquilo também foi uma virada isso foi em 2013. Foi uma virada de chave, porque aí eu voltei a frequentar a universidade, né? Muito tempo que eu não ia, então a energia do jovem, do estudante, entender um pouco isso, e me ajudou pra caramba lá na empresa, velho. Você entendeu? Esse lado social te ajuda no seu dia a dia para você entender um pouco mais as pessoas. Pesquisamos aqui em Araraquara, o potencial é muito rico aqui em Araraquara de informação, de história, né? Essa região foi umas últimas regiões para libertar os escravizados, e aí
Tudo isso, cara, tem um peso de ancestralidade, um peso de consequência aqui na frente, e é isso que a gente trabalha para mudar, entendeu? Não é benézis, não, nós não precisamos de nada disso, tá? A gente consegue construir por nós mesmos. Aliás, tudo que se conseguiu, até a própria liberdade, a libertação dos escravizados, foram a revolução das pessoas que fizeram com que isso acontecesse. E a gente inicia uma pesquisa, e aí nós temos que... A igreja, que tem o maior acervo sobre isso, né? Eu fui aqui na matriz de São Bento, o pessoal falou, tá tudo lá em São Carlos, né, na diocese e tal. Um pouco de dificuldade. Saímos da região, visitamos algumas cidades, algumas fazendas históricas, tudo isso aí com um grupo de 30, 40 estudantes, pesquisadores aí das universidades Unesp e Uniara. E aí fomos lá. Cara, e aí passou, não achava nada, tava meio tristão, já meio, né, com a cabeça cabisbaixa. Eu tô fazendo fisioterapia, cara, e uma colega do lado que fez faculdade comigo, que era diretora do fórum, falou, tem um material, tem umas escrituras em poder de um juiz. O que é isso, meu? A gente já tá desanimado. Pô, aí, então vamos conversar com esse juiz. Aí subimos lá, de uma audiência com o juiz, falamos com ele, falou, não tá mais comigo, mas tá em tal lugar, tá num cartório aqui em Araraquara. Aí nós fomos nesse cartório, e aí, cara, nós encontramos 5 livros, tá? Originais, porque você sabe que a história do Rui Barbosa manda queimar isso daí. Porque, tem várias questões. Naquela época lá, o pessoal queria indenização quando houve a libertação dos escravizados. Então tem toda uma história, né? Um contexto histórico, que também não sei se a história é verdadeira, porque o pessoal também muda a história e escreve do jeito que melhor lhe interessa. Cara, então isso era um documento, assim, maravilhoso, velho, de estudo. E aí mas era um documento fechado, né, porque ainda tem os resquícios, né, você ia mexer com algumas pessoas, algumas famílias, sabe, a escola que você estudou lá, o nome leva o nome do maior escravizador, eram outras épocas, outros tempos, mas tem história, e é aquilo, é ancestralidade, você tem que entender isso. Bom, a gente vai... E adequar o contexto também, você tá entendendo? Justamente, né? Então a gente traz esse documento histórico para estudo, cara, para entender, para saber, né. E a gente consegue, depois de 10 anos na OAB brigando, tá, a gente consegue, porque eles não queriam liberar esse documento, que era documento, né? A gente usou aí o pessoal de pesquisa da Unesp, usamos a OAB, até o doutor Felipe, que é xará seu, que era presidente da OAB na época aí, que foi um parceirão para que a gente conseguisse esse material. A gente edita um livro aí, com esses 5 livros de escrituras, né, reais. E esse livro, cara, faz um sucesso tremendo, que aí vira notícia de G1, vai para... Como você também foi notícia de G1 aí, verdade, isso vai lá para o Jornal Nacional. E é um livro que até hoje, cara, ele traz estudos, cara. Toda hora tá pipocando, na Universidade Federal do Ceará, no Rio Grande do Sul, o pessoal... Referenciando ele. Trazendo informações sobre isso e que vai abrir um monte de perna. Então... Aí é porque eu falo, por que eu citei isso também? O quanto é importante você dedicar um tempo seu, né, para área social, para estudo, para aprendizado, né? E é aquilo, né? Eu aprendi muito mais com essa meninada lá da universidade, né, do que eles comigo, né? Eu fui talvez o elo de abertura de espaço, a gente fala de jogar cupim em algumas portas, né, para que a gente tivesse acesso, né? Mas o aprendizado foi muito grande. E acho que aí fecha um pouquinho sobre a ancestralidade também. Cara, que legal. Tem um quadro aqui no nosso podcast que é Momento Inítio. Tá. O que é o Momento Inítio? Eu acredito, né, e analisando a trajetória das pessoas que eu atendo, que eu conheço, que existe um momento na vida de cada um, uns mais jovem, outros mais adiante, que a pessoa ela não aguenta mais sofrer. Ela fala, cara, deu dessa vida, eu não sei como, não sei o que eu vou fazer, só sei que do jeito que tá não fica. Sabe aquele momento de indignação? Sim. Sabe, interna, que você fala, cara, não dá mais, já tudo por fora, já tentei, mas não dá. É alguma coisa aqui, eu preciso mudar minha realidade, tem alguma coisa que não tá fazendo sentido, eu preciso e eu vou fazer, não sei como. Isso eu chamo de momento inítio. Essa virada de chave, que você toma uma decisão de falar, cara, deu, chega, agora eu vou virar o jogo da minha vida. E aí eu te pergunto, meu amigo, qual foi o seu momento inítio, em detalhes, o que aconteceu, qual foi a virada de chave e o que você aprendeu, que você precisou lá no seu íntimo, sabe? Virar, ressignificar, trocar uma crença para você avançar e construir o que você está construindo agora. Foi o momento que eu entendi que eu não sabia tudo. Que eu era um eterno aprendiz. Então, o momento que isso aí caiu, cara, tudo mudou para mim. E quando foi?
Ah, rapaz, eu acho que foi naquela época que a gente estava no auge lá com o supermercado e aí a gente veio uma derrota financeira, né? E aí você fala, meu, eu preciso de ouvir um pouco mais as pessoas. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem um orgulho próprio, né, cara, sabe? Você acha que você é o todo-poderoso, né? Então, e não é, cara. Você tem que ter pessoas boas próximas a você, você tem que sair do seu quadrado, né? Abrir esse espaço. Então, foi nesse momento, cara, que eu, porra, velho, você tava lá em cima, aí você cai, vem pro zero, velho, quem tinha 3 lojas de supermercado, velho, que vendia mais que o Santo Antônio, que vendia mais do que as grandes redes da época, cara. Você ir com o seu filho em um supermercado, cara, e ele querer comprar um chocolate, e você não ter grana para isso, velho. Você tem que fazer a chave virar, né? Então foi nesse momento que eu falei, não, vamos começar tudo de novo, sabe? A gente vai vencer, como nós já vencemos várias vezes, né? E aí foi o caminho do aprendizado, cara, sabe? É sentar no banco de escola novamente, é ouvir as pessoas, né? Eu vi você vibrando aí que você teve com o Joel J, né? Pô, é um cara do caramba, é um cara que eu acompanho também, é um cara que eu participei junto com ele num evento aí. E muito louco, cara, esse evento que eu fui foi em Foz do Iguaçu, foi uma rede que fez isso, a Gazin. E aí eu vou te provocar também uma situação agora. Você já fez mais de 50 mentorias, mais de 10 que, né, material desse tipo. Quantas pessoas negras sentaram nessa cadeira até agora? Já teve pessoas, mas é a minoria. E nós somos a maioria, você sabe disso. É. A miscigenação faz com que o povo negro seja a maioria, né? Então, assim, não, é uma reflexão que a gente faz. Sim. E eu mandei uma missiva pro Mário Gazin, dono da Gazin, porque nós tivemos lá 30 palestrantes e teve 2 negros. Agora, aquele cara tem um potencial? Ele tem um potencial, total, a gente sabe disso, você está entendendo? Então, não é por acaso que ele está onde ele está. E tem muito mais potencial, como você provocou. O que Araraquara tem de potencial. Então, eu mandei, né, parabenizando a equipe. Se eles viram, se eles não viram, mas o cara depois disso, ele falou: eu lembro que você mandou uma mensagem para mim falando disso. Então, assim, é provocar isso, Felipe, que a gente tem obrigação, entendeu? Cara, eu queria, velho, que você tivesse aqui muitos Cláudios sentados aqui nessa poltrona. Sabe por quê, velho? Eu vou sair com um monte de mensagem que você me mandou que vai fazer eu pensar, velho. Então, esse tempo que nós estamos juntos aqui, é evidente que a gente está procurando contar uma história de vida, compartilhar algumas situações que a gente passou. Tudo que eu falei para você até agora foi com o coração, tá, sabe? Não preparei nada praticamente, podemos ter até alguns erros aí, mas faz parte. A gente só acerta errando, tá? Então, assim, cara, é trazer essa mensagem, cara, sabe? E você me fez uma provocação e eu vou te falar o que eu acredito a respeito disso, tá? Eu vim de origem pobre, meus pais e tal, como você falou, a gente veio e as coisas são construídas, tá? Eu acredito que algumas pessoas têm uma inquietação interna, e eu tinha desde pequeno essa inquietação interna. Só que tem um detalhe. A gente vai vivendo num contexto onde essa palavra de escravidão, que hoje, na minha opinião, ela extrapola a questão só racial, mas ela é uma escravidão mental. Sim. Por quê? Porque a gente vai vivendo em ambientes e em contextos onde você não acredita. Você não acredita em você, você não acredita que você tem potencial, você não acredita que você pode, e você não tem subsídios para começar a acreditar. E aí hoje eu vejo um dos lados bons que a internet trouxe. A gente hoje tem a possibilidade com a internet de ouvir uma pessoa que tem resultados fora da média falar. Que antigamente, na sua geração, você não tinha esse acesso. Você não sabia que existia esse universo. Então hoje a gente tem. Tá? Então isso é um lado positivo. Qual que é o lado negativo disso? Que muitas pessoas se vislumbram porque elas não aprendem a pegar essa informação, trazer para o contexto dela para dar o próximo passo. Elas já querem dar o salto. E aí as pessoas se frustram e então... Foi o grande ponto de virada na minha história. Foi ter acesso. Saber que existe uma nova realidade. Saber que existe uma nova forma de pensar.
Saber que existe sim um próximo passo e que não depende de ninguém, que depende de mim. Sim. Então, eu vejo que essa história que você traz desse povo, eu expando essa história para todas as pessoas que vivem nessa realidade, que não é na verdade uma realidade. Isso eu chamo de estado de sofrimento, cara. Porque as pessoas elas vivem em um sofrimento constante, pensando que é o governo que vai resolver, que é uma escola que vai resolver, que é um patrão que vai resolver. Não, na verdade tá tudo dentro delas, cara. Então, esse é o meu chamado, é isso que me move, entende? Então, enquanto quem tá em cima não dá acesso para quem tá embaixo, a gente vai viver nessa escravização. É isso que eu penso. Então, eu vejo que é um processo de despertar, de uma pessoa acordar a outra. Eu acredito muito forte nisso, isso me move muito. Então, quem tem acesso, como eu tive e você teve, a gente tem a obrigação de cutucar o do lado e falar, cara, acorda. Cara, acorda, cara, acorda. Aí, se ele quer acordar ou não, é uma questão dele. Mas aí, né, independente de religião, na Bíblia se fala da parábola do semeador. Então, só para resumir, não é sobre se a semente vai cair, se vai germinar, não interessa. O que importa é semear. Cara, você veio para semear e eu também. Então, qual que é a nossa função? Jogar semente. Se ela vai cair lá, não importa. Isso é entre Deus e a pessoa. Mas o que cabe a nós é semear. E o que é semear? É falar, se comunicar e gerar oportunidade. Então, eu vejo que a gente vai transformar realidades, né, a partir do momento que a gente dá oportunidades. E aí a pessoa decide ou não aceitar a oportunidade. E aí não cabe a nós, cabe à pessoa. Porque cada um tem a sua trajetória, está no seu tempo, e isso é uma coisa que a gente não tem controle nenhum sobre as pessoas. Mas a gente tem o dever, na minha visão, de dar oportunidade para quem está um nível abaixo da gente. Assim como eu e você tivemos oportunidade de quem estava um nível acima. Aí a gente aproveitou. Ou não, né? Depende do contexto. Mas assim, é sempre um movimento de um ajudar o outro. Quem está em cima ajuda o de baixo. Quem está em cima ajuda o de baixo. E vai chegar uma hora que vai estar todo mundo num nível melhor. Isso me move muito, cara. Isso eu acredito muito nisso, né? E eu vejo que essa provocação que você me fez me despertou essa reflexão, entendeu? Porque não é... Eu vejo que a gente hoje está vivendo um contexto que é óbvio, que existem as questões mais materiais, mas existem as questões também mais energéticas, que prendem as pessoas, entende? Então eu vejo que hoje a gente tem a possibilidade de transcender. Cara, sou negro, tudo bem, você tem possibilidade de transcender. Ah, eu sou homossexual, cara, você tem possibilidade de transcender. Não, eu sou branco, não importa isso, cara. O que importa é aqui, ó. O que importa é acreditar. Aí você falou do Joel. Cara, o Joel também enfrentou o que enfrentou. No nível onde ele tá, jogando alta performance, quantos negros tem lá? Poucos, tá? Só que o que acontece? Ele é um cara que ele não olhou pra isso. Ele falou, cara, tá, e daí? Vou avançar. Porque não é isso que me define. O que me define é o que eu entrego de resultado. Ele fala muito isso. Cara, o que vai fazer as pessoas te ouvirem não é o resultado. E resultado se gera com atitude, com ação. E isso não existe cor, não tem nada não. É você com você mesmo. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que todo mundo tá aqui para passar um momento início. Esse foi o seu momento de virada. E eu quero fazer uma pergunta sobre essa virada. Qual que foi essa opinião, essa crença, essa verdade interna que foi a mais difícil de você virar? Ô Felipe, primeiro assim, cara, deixa eu fazer esse contexto que você falou agora, velho. Você, quem conhece a história do Zumbi de Palmares, você tá sendo um zumbi de Palmares, cara, porque você tá desescravizando as pessoas, independente da questão de cor, sabe? Porque é isso que você falou. Muitas pessoas continuam escravizadas ainda, cara, sabe? Sem enxergar e sem abrir, sem ver a semente que você plantou. Eu uso esse contexto, eu dou muita oportunidade pro jovem que começa a trabalhar. Eu não, minha esposa, né, que tem esse dom, né, de ensinar e tal, pela formação dela, mas aí acaba vindo para mim para a parte teórica e prática. E eu saio, você sabe, no Galpão Estofatá, na Vaz Filho. E eu sempre que eu contrato um jovem, principalmente do sexo masculino, que é o que vem sempre para mim ali, eu mostro para ele dois sentidos, tá? Olhando no sentido do Pinheirinho ali, de um lado você tem a penitenciária, do outro lado você tem a FATEC. É verdade. Então quando eu contrato o garoto ali, eu falo para ele, velho, o que você quer da sua vida?
sabe? Você tem esses caminhos a seguir. Ou você pode, num futuro, estar dentro de uma penitenciária, ou você pode estar sendo um doutor na FATEC. Tá? Então, eu faço muito essa provocação. A gente está semeando ali, dando oportunidade para ele. Agora, se ele vai cuidar dessa semente e fazer germinar, vai depender muito dele, né? Agora, Felipe, você está fazendo, e a gente começa a fazer uma viagem lá atrás, né, no nosso passado, na nossa história, eu acho que o que me provocou eu ser como eu sou e o mundo ter conspirado a favor, é aquilo que eu falo, cara, eu acredito muito no meu potencial. Mas foi naquela frase da minha mãe lá atrás, cara, que ela falou: filho, não vá lá para 9 de julho ser vendedor lá, porque você vai sofrer muito, porque não tem nenhuma pessoa negra trabalhando como vendedor. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu vou mostrar que eu posso ser o que eu quero, né? Aonde eu quiser estar. É evidente que para isso eu vou ter que me preparar, eu vou ter que estudar, você tá entendendo? Eu vou ter que entender, né, o momento que eu estou vivendo para dar essa virada de chave. Então, essa provocação da minha mãe lá foi muito importante para mim, sabe? E também, Felipe, algumas lideranças também, né, que você tem como mentores de, né, se você pegar na política mundial aí, você vê um Barack Obama, até a história dele, tudo que ele passou, o que a esposa dele representou na vida dele, né? Então, assim, a gente, independente de cor, de raça, de sexo, você pode estar onde você quiser, só depende da sua cabeça. De você acreditar e fazer essa virada, né? E aí, cara, tem pessoas como você aí que tá aí para dar essa chave, para abrir esse cadeado aí e mostrar que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente às vezes pensa. Né? É verdade, cara. É verdade. Tá gostando do papo? Caramba, velho, eu ficaria aqui o dia inteiro. Tem um compromisso agora, né? Mas, velho, rapaz, que delícia, né? Encaminhando pro final, tá. Tem um exercício que eu gosto sempre de fazer com quem senta aqui nessa cadeira, tá? Vamos imaginar, meu amigo, que você agora tem a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e você pode voltar no tempo até a sua infância. E aí você vai lembrar aí na sua mente do Cláudio, sei lá, com 3, 4, 5, você não sei, mas você sabe com que idade você está vendo o Cláudio na sua frente. E você tem agora a possibilidade de ser um mentor de você mesmo, criança, passar uma mensagem, um aprendizado que vai mudar toda a vida dessa criança. Qual mensagem é essa que você vai passar? E esse Cláudio tá aqui nessa câmera. Ô Felipe, cara, isso é pesado, velho. Eu tô me lembrando aqui, você conhece a Avenida Santo Antônio, você conhece aquele pontilhão que passa ali embaixo da linha de trem, né? Eu tô me vendo, cara, minha mãe com uma trouxa de roupa na cabeça que ela lavou e entregar pra pessoa, eu segurando na mão dela, né? Então a gente tá passando embaixo daquele pontilhão. A família trabalhava ali no mercado municipal e ela ia entregar a roupa lá, né? Velho, e a mensagem que eu passo, que fica comigo, é honestidade, perseverança e fé. Então, se a gente tiver isso na mente da gente, na cabeça da gente, cara, você supera tudo que você possa imaginar e fazer aquilo que você falou e que hoje ficou muito forte para mim. Cara, vire a chave. Sempre é o momento na sua vida para você transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas. Só depende de você. Maravilha. Muito bem. Forte, né? Obrigado por tudo, cara. Gratidão. Eu sei que você teria coisa até pra falar, né? Projetos novos aí, algumas coisas que nem deu tempo de a gente falar. Tem muita coisa pra falar. E como que o pessoal te encontra, meu amigo? Fala aí onde você tá, suas redes sociais. Rapaz, cara, eu não fiz meu merchan. É agora, é a hora. Gente, é o seguinte, ó. Galpões Estofados, uma empresa que hoje tem 40 colaboradores. O Felipe já falou um pouquinho do nosso faturamento. E se a gente fatura isso, é porque existe uma credibilidade do consumidor. Há 25 anos, né, no segmento de móveis e eletro, né, eu já estou um pouco mais no varejo aí. Então, olha, Galpão Estofado, tá? Avenida Francisco Vaz Filho, 3016. O meu telefone, Felipe, eu queria que você colocasse na legenda aí, tá? E o meu telefone é aberto, tá? E gosto de ouvir pessoas, de falar com as pessoas, né? É o 16 98141 8200. O Galpão Estofado nas redes sociais dele lá, no Facebook tem mais de 30 mil pessoas, no Instagram tem 20. Agora eu tô montando o meu, porque a minha fala é uma fala pessoal e não é uma fala institucional da empresa, né? O meu é claudio.estefados,
Claudino _. Então, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais aí, vou fazer uns cortes aqui, depois vai ter o que o Felipe não mostra, eu vou mostrar para vocês também, tá? E eu falo muito disso nas redes sociais, porque ela é muito importante hoje, né? A gente pode compartilhar conhecimento, né? Ainda com custo zero, tá certo que a cada dia que passa isso vai ficando mais caro, mas é muito mais importante, né? É o seguinte, cara, acordar de manhã e abrir lá o seu Instagram e pegar uma pílula daquilo que você fala, faz a diferença na vida das pessoas. Então, pessoas como o Felipe são pessoas que a gente deve ter nas nossas redes sociais e acompanhar. E se quiser dar um espacinho pro Claudio e Claudina, eu vou contar as histórias da vida que eu sempre vivi. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Gratidão por Portas tudo, abertas aí. Assim e a gente vai marcando próximos, com certeza, né? Deus te abençoe, você, toda a família, esse bebê maravilhoso que você tem aí, que preserve, que dê muita força e muita energia, tá? Amém. Maravilha. E você que chegou até aqui, no final desse episódio, se você tá aí no YouTube, curte esse episódio e se inscreve no canal, que é muito importante a gente ter pessoas inscritas para fomentar e a gente avançar cada vez mais com esse projeto. Se você tá aí no Spotify ouvindo no seu carro também, curte e acompanhe aqui, que com certeza a gente tá cada vez melhor para trazer conteúdo de qualidade para você. Maravilha? Então até o próximo episódio do Initium Podcast e tchau!